Alô? Boa tarde. Boa tarde, Claudemar. Obrigado. Obrigado. Valeu. Alô? Estamos ouvindo, Thiago. Boa tarde, pessoal. O que tá ruim aqui, velho? É Claudemar, vocês estão me ouvindo também? Estou com fone de ouvido aqui, estou com o microfone do fone, vocês estão me ouvindo bem? Tô ouvindo sim. Positivo. Ah, beleza. Alô? Oi. Tá me ouvindo? Sim, Thiago. Positivo. Sim, estou ouvindo sim. Pronto, beleza. Será que tem mais alguém pra chegar aí? Acredito que não. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui pra gente dar início. Ô, Claudemar, vou pedir uma gentileza para você aí, se você tiver pelo computador, inicie a gravação também, que a última vez que o João tentou gravar essa sessão, ela acabou não funcionando direito. Então, se a gente tiver duas pessoas gravando, acho que fica mais assertivo aí. Ou, de repente, Thiago, se você também conseguir gravar, Thiago, acho que a gente fica garantido aí do treinamento. Deixa eu ver se eu... Onde é que faz isso aqui? A gente não consegue, não. A gente não consegue não essa, velho? Não, só isso. Então... A gente não tem a ferramenta, quem tem a ferramenta proprietária é a energia. A gente tá como convidado aqui também. Entendeu? Por isso que a gente não consegue gravar. Ah, tudo bem. Então acho que o meu deve funcionar aqui. Ô, Cuso, onde que tem o ícone para gravação mesmo? Que eu também nunca gravei, não. Se você olhar aí nessa barrinha que fica câmera, microfone, aí tem um botãozinho, um quadradinho com uma setinha que é compartilhar. Depois tem mais opções, são 3 pontinhos. É nesse 3 pontinhos aí que você vai encontrar a gravação. Ah, ok, vou ver aqui. Beleza, pessoal, acho que a gente pode iniciar aí. Pronto, vamos lá. Deixa eu só botar aqui na tela de novo. E, Cuso, ele, como já está gravando, ele não tá dando a opção para me gravar, só está dando a opção de parar a gravação só. Ah, então tá bom. Deixa rolar. Valeu. Pronto. Vamos lá então, pessoal. Hoje eu vou fazer diferente da outra vez, que da outra vez eu fiquei com o popzinho, né? E a gente olhando. Dessa vez eu vou deixar o pop só me orientando e vou deixar na tela inicial que a gente consegue ter uma visualização melhor. Vocês estão conseguindo ver a tela inicial do OTRS aí, não tá? Positivo. Pronto, vamos lá. Aqui é a tela inicial, né? Que a gente bota usuário e senha. Deixa eu entrar com o meu aqui. Deixa ele carregar. Pronto. Aqui é depois que a gente loga, a aba principal que a gente olha aqui é chamados, visão de filas. Então talvez estava um pouquinho lento, não sei como é que tá hoje para vocês aí, mas caso eu fale e vocês percebam que eu estou à frente do que vocês estão enxergando, vocês me avisam. Bom, basicamente para a gente chegar nos chamados, a gente vai aqui, chamados, visão de filas. Quando a gente vai em visão de filas, aparece todas as concessionárias, aqui né, CELP,
Coelba, Coserne, Electro, e outras também que nos ajudam na organização dos chamados. Quando a gente tem alguma implantação, tem alguma coisa para fila de tempo real, enfim. É mais uma organização aqui para poder a gente saber onde vai colocar os chamados. Deixa eu passar para minha próxima página aqui. A fila principal para a gente é essa aqui do NOC. É nela que cai todos os chamados que são abertos automaticamente pelos ABICs e todos os chamados que são abertos com e-mail, né? Qualquer e-mail que foi enviado para a gente, ele abre o chamado automaticamente e vem para essa fila do NOC aqui, para a gente saber o que tem que fazer. Aí dessa fila a gente manda para a concessionária ou para qualquer outra fila que a gente veja aqui que é necessário. Na tratativa da maioria dos chamados que a gente tem aqui, a gente tem as facs, que basta a gente vir aqui em FAQ, procurar e colocar o problema que a gente viu para aquele chamado, né? Um exemplo que eu usei, que fica bem fácil para a gente achar, quando a gente vê algum chamado de problema de rádio VHF, por exemplo. A gente bota aqui VHF, ou coloca rádio VHF, mas o ideal é a gente colocar só uma palavra para poder ficar mais fácil de achar. E aí vem pra gente tudo que tiver de problemas com rádio VHF para a gente saber o que é que tem que fazer. A gente entra aqui e aqui ele dá o passo a passo do que a gente precisa fazer para tratar aquele chamado. Aqui ele informa, né, que para os rádio VHF a gente precisa acionar Prisma, para console a gente precisa acionar o pessoal da Nortel Data, enfim. Para todo tipo de problema a gente vai ter uma faca para ajudar a gente. Deixa eu pegar aqui o exemplo que eu coloquei do chamado de VHF. A gente pode buscar o chamado simplesmente pegando o número do ticket que a gente tenha e colocando aqui. A gente vai abrir o chamado. Esse aqui Thiago, foi um chamado. Oi. Para a gente, eu acredito que para o Claudemar também deve ter acontecido, mas da nossa tela aqui, onde você ia colocar o VHF ou o rádio VHF, né, que você falou que era mais interessante botar uma palavra só, ele já pulou direto para o chamado aberto. Então a gente perdeu aí o meio do caminho onde você estava. Deve ter aberto aí uma lista, né, uma fila de chamados abertos, você deve ter selecionado um deles. Tudo isso a gente perdeu. Você consegue repetir? Repito assim, vocês chegaram a ver na hora que eu coloquei FAQ e coloquei o VHF? O FAQ sim. Aí parou na tela de você escolher qual seria a palavra. Estavam essas palavras aí abertas, né, a VHF, Embratel, CNPJ e tal, mas a gente não viu qual você selecionou e nem o que veio depois. Pronto. O que eu selecionei depois foi basicamente isso aqui, ó. Daquela tela, deixa eu voltar para ela aqui. A tela era essa aqui, Eu cheguei a ver depois disso também. Eu cheguei a ver essa tela aí. Pronto. Dessa tela aqui eu já fui direto para o chamado. Isso, tela da FAQ. Dessa tela aqui eu já fui direto para o chamado. Que eu venho nesse segundo campo aqui, que está selecionado. Não sei se vocês estão vendo aí agora. A seleção. Agora sim. Pronto. Aqui a gente coloca o número do chamado. Qualquer chamado que a gente tem o ticket, a gente coloca ali que o chamado vai abrir automaticamente, entendeu? Eu já peguei um chamado como exemplo de rádio VHF para poder a gente chegar nele e saber como foi que eu consegui chegar na FAQ. Esse chamado que eu coloquei aqui em cima é 23182685. É um chamado que eu já sei que é para rádio VHF, entendeu? A gente coloca aqui o número do chamado e dá Enter. Quando faz isso, ele já abre o chamado automaticamente. Vocês conseguiram entender essa parte? Sim. Pronto. Sim, entendi. O chamado, quando cai pra gente, ele cai só com uma linha dessa. Essas outras linhas aqui foi tratativa nossa, né? Então ele vem pra gente dessa forma que tá aqui embaixo.
vamos lá, como eu soube que era o VHF, né? No host do rádio, ele vem dizendo aqui, ó, que é de CELP, né? Que é uma repetidora de PQR, que aí já é outra faca que vai nos auxiliar a saber a sigla da repetidora, e ele informa que é um VHF. Aqui a gente já sabe que ele é um VHF, que é um rádio. Por isso que eu pesquisei lá em FAQ, VHF. Eu já sei que é algum problema relacionado a VHF, nesse caso aqui, era uma desconexão de repetidora. Então eu já pesquisei lá em FAQ direto, rádio VHF, e quando eu pesquisei, ele me diz o que é que eu tenho que fazer para tratar esse chamado. Entendeu? E aí foi basicamente o que o Advan fez aqui, né? Ele reclassificou o chamado, e aí passou aqui, eu mesmo, na verdade, né? Abri o chamado com a Prisma. Isso aqui tudo foi a faca que me instruiu a fazer, entendeu? Bom, isso aqui é Certo. basicamente para poder a gente chegar na faca, né? Deixa eu ver outra coisa aqui que eu posso mostrar para vocês de chamado. Deixa eu compartilhar outra tela aqui. Bom, vocês têm outra tela já agora, né? Uma tela do Word. Sim. Pronto. Como a gente pode ver aqui, o chamado como está aqui em cima, todo chamado ele vem informando qual o host, como está descrito aqui. E o host, cada separação dessa pelo underline, significa alguma coisa, né? Aqui CLB quer dizer que é Coelba, REP quer dizer que é uma repetidora, RDP é a localidade, que é Rio das Pedras, para esse exemplo. Roteador é RTO, a sigla, informa que é o roteador 1 da repetidora Rio das Pedras. Isso aqui é basicamente só para poder a gente entender o que a gente viu lá, né? Do rádio VHF. Perfeito. E aqui do lado ele mostra a FAQ que ele ensina, né? Nessa FAQ aqui, 230010, ele mostra o que cada sigla é, essa RDP, como é que você saberia que é Rio das Pedras. Você vai abrir essa FAQ aqui, e nessa FAQ vai estar demonstrando para que lugar, que sigla RDP se refere. Deixa eu ver aqui o que mais tem. Pronto. Deixa eu voltar para aquela outra tela lá. Que quando o chamado cai para a gente, antes da gente fazer qualquer coisa, a gente precisa bloquear o chamado e reclassificar. O que significa isso? Bloquear e reclassificar o chamado é basicamente bloquear, você pega o chamado e coloca no seu nome, que se ele não tiver no seu nome, você não consegue fazer nada. Deixa eu pegar um chamado aqui da fila que entrou agora para poder fazer isso. Depois ela falou, lembra que ela falou que tinha que botar. Deixa eu pegar esse aqui para ver o que é isso. Bom, esse chamado aqui eu não consigo fazer nada. Antes de fazer qualquer coisa, eu preciso bloquear ele. Que aí eu puxo ele para o meu nome. Fica aqui o proprietário Thiago Maia, tá vendo? Depois que eu faço Sim. isso, eu preciso reclassificar ele. Esse tipo de chamada aqui, por exemplo, ele foi aberto via e-mail. O Gabriel mandou e-mail pra gente. Não consigo entender direito o que é isso aqui, mas eu vou verificar ainda. E aí, na verdade foi um teste, né? Esse aqui foi um teste. Mas o chamado cai pra gente sem informação nenhuma, né? A gente precisa olhar o chamado para poder saber o que tem que fazer com ele. Nesse caso aqui foi só um teste, mas digamos que tenha sido, sei lá, um ARB com problema. Eu tenho que vir aqui, bloquear ele para poder puxar ele para o meu nome. Depois eu tenho que vir em reclassificar. Reclassificar, essas partes aqui que estão preenchidas, elas vêm todas em branco. Isso aqui. Isso aqui. Pronto, isso aqui vem tudo em branco e a gente precisa fazer. Vamos supor que esse chamado fosse um chamado de herb. Um equipamento inassistível. A gente bota aqui como incidente, para poder classificar ele, né? Que é um incidente, não é um projeto, não é requisição, é um incidente. A gente bota o serviço. Se fosse um herb, a gente colocaria falha de equipamento, de automação de rede, herb. Colocaria o acordo de nível de serviço,
próximo estado a gente não mexe, já fica assim mesmo. Para facilitar na visualização de quem vai pegar esse chamado, a gente costuma copiar o título, que ele vem com o host do equipamento que teve problema, e informa qual o problema no título. A gente costuma copiar aqui e coloca embaixo, para a pessoa que vá tratar esse chamado saiba do que se trata antes de precisar abrir o chamado, né? E aqui embaixo a gente coloca o tempo que a gente gastou para poder fazer isso. Depois a gente manda enviar. Nesse caso aqui eu não vou mandar enviar, porque era um teste. Quando a gente faz isso, ele vê o chamado ficar todo reclassificado, todo bonitinho, e aí a gente vai saber para onde enviar ele. Vamos supor que fosse uma herb, se fosse da Electro, por exemplo. A gente mandaria direto para vocês aí da Electro, para o pessoal de campo verificar qual seria a tratativa, né? Se fosse roteador, switch, herb, qualquer coisa que fosse de Electro, a gente mandaria direto para Electro. Se fosse alguma coisa com tempo real, a gente mandaria para fazer tempo real. Enfim, a gente analisa antes de enviar. Por isso que é necessário a gente reclassificar, porque quando a gente reclassifica, a gente coloca tudo que a pessoa que vai pegar o chamado precisa ter para poder tratar daquele problema. Para Electro, CELP e COSERN, a gente manda simplesmente para as filas, que aí o chamado é tratado lá. Mas quando o problema é para Coelba, a gente tem que abrir aqui a setinha e selecionar qual a localidade que vai tratar, né? Se fosse uma herb da Coelba lá de Vitória da Conquista, a gente teria que abrir aqui em Coelba e selecionar Vitória da Conquista para a pessoa, para o NAT de Vitória da Conquista pegar e tratar o chamado. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Bom, eu vou fechar isso aqui como foi um teste, né? Para fechar, basta vir aqui em fechar. Vou colocar aqui teste. Deixa eu ver se tem aqui. A gente bota como teste mesmo, não tem problema não. A gente bota o tempo que a gente gastou. 1 minuto. E enviar. O chamado já foi encerrado. Deixa eu ver o que mais tem aqui para mostrar a vocês. Deixa eu voltar para aquela outra tela lá. Você consegue compartilhar esse documento aí pra gente? Compartilho sim, semana passada eu mandei até pro João já. Mas aí eu posso pegar o e-mail de vocês e mando para vocês também, não tem problema não. Nesse documento tentar ver aqui, se o João encaminhou. nesse documento aqui ele está explicando bem passo a passo o que tem que ser feito, né? Eu meio que estou simplificando porque aqui eu já mostro na minha tela. E no meu documento, para vocês enxergarem, vai ficar ruim. Foi até um questionamento da outra vez que eu apresentei. E para a pessoa visualizar estava ruim. Para você ver aqui o que realmente tem que ser feito. Por isso que eu tô compartilhando essa minha tela mesmo do OTRS, que fica maior para vocês enxergarem. Beleza. Beleza, tranquilo. Aqui está informando basicamente o que a gente tem que fazer, né? Após a construção do chamado, precisamos seguir com a tratativa, acionar a operadora. Vamos lá. Se o problema for de VSAT ou de link, a gente precisa acionar a operadora. Tem FAQ também que vai ajudar a gente com o número que a gente vai ligar para poder acionar. Se for VSAT, a gente tem Embratel, Telespazio, Hughes. E se for link, a gente tem Oi Embratel, acho só. E aí, a gente, com as FAQs, vai direcionar o que a gente tem que fazer, né? Se é pegar o chamado com eles, que é proativo, Telespazio, por exemplo, em Embratel, eles geralmente abrem o chamado proativo. A Oi, geralmente, a gente tem que ligar. Enfim, nas FAQs vai informar tudo certinho. Se for problema de VSAT ou link, além da gente abrir o chamado com a operadora, a gente precisa informar a quem é do NAT que está com problema, né? Para aqui, para Coelba, a gente tem que identificar qual é a região para poder a gente saber o coordenador da área e os coordenadores aqui, né? Aqui a gente manda para o coordenador da área, do NAT, e manda para Aeron e para Carlos. Se for aí de Electro, a gente copia o Claudemar.
Enfim, nas facas ele mostra as pessoas que a gente tem que copiar para determinada localidade. A gente copia os coordenadores, os gestores, para poder todo mundo ficar ciente do problema. A gente abre o chamado com a operadora e depois encaminha e-mail para todo mundo. Adicionar fornecedores. Aqui embaixo eu volto para problema de telecom. Se for alguma coisa, roteador, switch, medidor, rádio, TSA, UTR, a gente manda para o NAT. No caso, se fosse Roelba, Cosern ou Eletro, a gente simplesmente manda para a fila de vocês, como está aqui do lado. E se for Coelba, a gente manda para a localidade também. Para problemas relacionados à rádio ou console, é aquela primeira faca que eu mostrei a vocês, que a gente manda um e-mail para a Prisma validar se for problema de rádio, se for problema de console, control, a gente manda para o pessoal da Nortel Data. Se for algum problema com retificador, a gente tem que acionar o COD para poder ver se ele já tem chamado lá, se está com tratativa, e a gente também informar para os gestores e coordenadores da localidade. E se for algum problema no SCADA, a gente manda para a equipe de tempo real, que também já tem uma fila no OTRS. Esse caso aqui do NAT, eu já expliquei a vocês mais ou menos o que é, né? As filas concessionárias e tal. Aqui ele está meio que mostrando como é que faz para enviar para os NATs. Eu também já mostrei a vocês lá atrás. Aqui ele informa que é só mandar para a fila também. Aqui. Esse exemplo aqui que eu estou mostrando é quando a gente vê que um problema é com os servidores da gente aqui do Segri. Se a gente identificar, nesse caso aí desse exemplo, ele mostra que é um proxy de São Paulo. Quem gerencia o proxy é a gente. Então a gente abre o chamado nesse link aqui embaixo. Aqui tem o usuário e a senha, tudo certinho. Tudo que a gente identificar que é da gerência do Segri, a gente abre o chamado para esse link aqui embaixo com esse usuário e senha. Agora vamos aqui para a falha de AC. A falha de AC é basicamente aquele problema que eu falei de retificador, né? Qualquer problema com retificador, com falha de AC, na FAQ também tem mostrando que a gente tem que mandar o e-mail, ligar para o COD, pegar o OC, encaminhar para todo mundo, para os coordenadores, gerentes da área, para todo mundo ficar ciente. Deixa eu passar aqui para o lado agora. Deixa eu tentar mostrar a vocês aqui na outra tela como é que manda esse e-mail de falha de AC, para poder ficar melhor para visualizar. Eu mando esse documento para vocês depois, mas só para poder ficar visualmente melhor, deixa eu mostrar aqui na minha tela. Pronto. Vamos lá nas filas, né? NOC. Deixa eu ver o chamado que tem aqui. Digamos que esse aqui fosse um chamado de falha de AC, né? O que é que a gente tem que fazer? Vai estar aqui tudo bonitinho informando que é uma falha de AC, como está lá no documento. Ele tem a foto bonitinha informando o que é. A gente vai ver na FAQ se é realmente para a gente tratar com o COD, mas geralmente é. E aí a gente tem que bloquear o chamado, reclassificar. Depois de fazer isso, ligar no COD, pegar a OC e mandar o e-mail para as pessoas, né? A gente vem aqui em comunicação, e-mail de saída. Quando a gente faz isso, a gente copia aqui em cima os coordenadores da área, coloca no assunto falha de AC e diz a localidade, porque fica mais fácil para o gestor, quando estiver olhando os e-mails, saber que está com a falha de AC em tal localidade, que seja, sei lá, cliente livre, sei lá, metal, enfim. A gente coloca aqui para quando o gestor já vê o e-mail, já saber o que é, sem precisar abrir. E aqui a gente coloca um modelo de texto. Aqui tem vários modelos, né? Aqui tem incidente de falha de AC, tem falha massiva, quando é
alguma massiva, né? A gente coloca incidente massiva e link de operadora. Para falha de AC, a gente vai usar esse de cima. E para link de operadora ou Versat, a gente vai usar esse aqui, incidente e link de operadora. Já preenche para a gente lá embaixo automático. E a gente só faz preencher os campos. Se for Electro, por exemplo, a gente vem aqui e deixa aqui Electro. Coloca o início da falha, que a gente pode pegar aqui em início da falha, tá vendo? Eu acho que a outra tela não compartilha para vocês. Deixa eu compartilhar. Tá na tela do e-mail, não? Não, tô Tá na aí que tela? tela. Tá na tela do Tá na chamado, tela né? do ticket. É. Certo, deixa eu mostrar outra tela ali. É isso que eu tô. É. Não, é isso. Eu voltei justamente por isso. Pronto, vamos lá. Eu vou mostrar aqui agora o que eu estava falando, na verdade, vocês não estavam conseguindo visualizar. Para falha de AC, né? Ou Versátil, ou qualquer e-mail que a gente precisa, qualquer chamada que a gente precisa mandar e-mail para os responsáveis. A gente vê aqui comunicação e e-mail de saída. Abre para vocês agora a outra caixa. Abriu. Pronto. Aqui a gente coloca os e-mails para que a gente vai mandar. Aqui no assunto, a gente deixa o ticket para poder ficar de fácil visualização e coloca falha de AC, né? De AC e coloca a localidade, cliente livre metal, não sei. E aqui a gente escolhe o modelo de texto. Tem vários modelos aqui. Tem incidente de falha de AC, incidente de link de operadora e para quando for uma falha massiva. Nesse exemplo aqui a gente está usando falha de AC, ele já preenche o campo lá embaixo com o modelo do e-mail que a gente precisa mandar. E aí a gente só faz colocar aqui, né? Digamos que seja uma falha de AC, aqui a gente coloca o horário do início da falha. A gente pode até copiar daqui porque fica mais organizada. Início da falha aqui, a gente já copia e cola lá. Horário de abertura do chamado com o COD. Aqui é o chamado que a gente vai pegar com o COD, né? A gente coloca o horário que a gente pegou o chamado com a equipe do COD, sei lá, 15 horas. A gente coloca a região, se fosse para Electro, por exemplo, não tem região, então a gente bota simplesmente Electro. A estação, a gente vê qual é a estação, nesse caso eu botei como exemplo metal, bota metal aqui, o número do AC que a gente pegou com eles. Isso aqui já está preenchido, a gente vê qual área está afetada e se tiver alguma observação a gente coloca aqui embaixo. E a mesma coisa se for para um link de operadora ou Versat. A gente muda aqui, ele já vem com outros parâmetros para a gente preencher. Mas é basicamente a mesma coisa, a gente preenche tudo e na designação a gente coloca e do ticket da operadora coloca aqui. Agora no resto é só preencher mesmo o que a gente já tem no chamado. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Quando um problema também é normalizado, a gente precisa informar a todos que o problema foi normalizado. Basta a gente mandar o e-mail também de finalização, né? A gente só precisa clicar aqui e vem responder, tá vendo? Responder. O bom de você clicar em cima do ticket que você mandou o e-mail primeiro é porque ele já cria um histórico, né? Então, quando a gente mandar o e-mail, vai ficar aqui bonitinho o ticket com o e-mail. Então, a gente só faz clicar em cima e responder. E a gente escolhe também o modelo aqui para responder. Digamos que seja aquela falha de AC que normalizou. A gente vem aqui responder normalização de falha de AC. Aí a gente preenche igual também. Com o horário da normalização, o ticket, tudo certinho para quem for pegar o e-mail já saber do que se trata. Aqui está o documento, né, que eu vou enviar para vocês. Aqui embaixo tem as principais telas dos ABICs que a gente acompanha para poder ter uma visualização melhor dos problemas que estão ocorrendo, né? Aí tem algumas telas aqui.
Aqui é só uma ajuda mesmo básica, para quando é rádio da Coelba, a gente não precisa acionar prisma, nem nada, já mostra aqui que é só a gente enviar para o NAT, porque nesse caso aqui, quem trata do chamado é o pessoal do NAT mesmo. Quando for COSERN, a gente envia para a fila do NAT, porém a gente tem que avisar ao gestor lá, né, do NAT, para poder ele ficar ciente, sendo que com a Coelba a gente não precisa fazer isso. Enfim, aqui tem só uma ajuda mesmo, né. Aqui do lado, ele é um auxílio também a quando a gente vê algum problema relacionado à escada, né? Quando for algum problema relacionado à escada que a gente tem que mandar para a fila de tempo real, geralmente vem com esses grupos aqui. Então, tendo esses grupos aqui, a gente já sabe que tem que mandar para a fila de tempo real, né? Aqui eu estou mostrando a mudança de proprietário. Se o chamado não tiver em seu nome, você não consegue fazer nada com ele. Então, se você tentar mudar de fila, fazer qualquer coisa, você não conseguir, você vem aqui em pessoas, proprietário, e coloca no seu nome. Depois que você fizer isso, aí sim você vai conseguir fazer qualquer alteração no chamado. Não sei se foi rápido aí para vocês, não sei como é que tá a tela, mas é basicamente esses 4 campos aqui, né? O nome da gente, o assunto, o ideal é a gente colocar copiando aqui de cima, para ficar de fácil visualização, o texto que a gente fez, e aqui embaixo, o tempo que a gente gastou para fazer isso, e enviar. Pronto, quando a gente faz isso, a gente pode fazer o que quiser com o chamado agora. Bom, é basicamente isso, pessoal. Pode falar. Se tiver bloqueado com outro usuário, a gente consegue mudar para o proprietário também, não? A gente vai lá e muda esse proprietário e consegue puxar pra gente. O ideal é que não fique bloqueado, entendeu? Porque aí é só você puxar. Mas quando tá, basta você ir lá e mudar de proprietário que você consegue. Ah, legal, beleza. Pessoal, o treinamento é básico mesmo, é só para poder ter uma noção, né, de como trabalhar com o TRS. E é isso, não tem muito mais o que mostrar a vocês não. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só falar aí mesmo. Legal. Depois você compartilha essa planilha, não, esse gráfico que você passou, esse PowerPoint aí, você me encaminha pra gente também. Pronto, caminho sim, pode deixar. Legal. Acho que ficou bem claro aí. Pronto. Se tiver alguma dúvida também, é só me procurar aí. Que aí é o 0800 mesmo do Segri que eu atendo aqui, que é direto na minha mesa. Ah, beleza, legal. Legal. Tranquilo então. Eu mando para vocês aí. Só me manda um e-mail, manda pro thiago.bispo, para eu poder saber para quem mandar, né? Ah, tá, beleza. Ou então eu posso mandar pro João e ele partilha com vocês. Não, beleza, melhor ainda. Pronto, beleza. Eu vou falar com o João então para poder mandar para vocês. Tá, beleza então. Beleza, valeu pessoal. Thiago. Qualquer coisa, só me ligar. Valeu. Valeu. Valeu, falou, boa tarde. Valeu. Boa, tchau, tchau.